Olá, meu amigo. Seja muito bem-vindo ao Estoicismo Racional. Hoje nós vamos falar sobre por que morar sozinho pode ser o melhor investimento da sua vida. Não se trata de se isolar do mundo, mas de aprender a habitar a própria existência, de construir uma base sólida de autoconhecimento, disciplina e liberdade. O estoicismo mostra que, quando você aprende a estar bem consigo mesmo, a sua vida ganha clareza, força e direção. Vamos começar. A vida tem uma forma curiosa de nos mostrar quando estamos prontos para crescer de verdade. Não é no barulho das multidões, nem na correria das agendas lotadas. É no silêncio de um quarto vazio, onde só você respira, onde só seus passos ecoam. Morar sozinho, para muitos, parece apenas um detalhe de rotina, mas para quem enxerga além, é como abrir a porta de um templo secreto. É lá dentro que a alma começa a se fortalecer de verdade. E não pense que isso é fuga do mundo. É justamente o contrário. É preparação para enfrentá-lo. Quando você decide morar sozinho, está, sem perceber, investindo naquilo que ninguém pode te roubar: sua mente, sua disciplina, sua autonomia. É como plantar uma árvore num terreno duro. No começo parece impossível, mas com paciência, as raízes se aprofundam, o tronco se firma e a sombra começa a surgir. Esse processo invisível é o maior presente que alguém pode se dar. Marco Aurélio escrevia em suas meditações que a alma se torna invencível quando encontra repouso em si mesma. É exatamente isso que acontece quando você se sustenta na sua própria companhia. E é curioso como o silêncio revela tudo. Na presença dos outros, você pode até mascarar o que sente. Mas quando a porta se fecha e o celular não toca, não há para onde correr. É nesse espaço cru, onde ninguém está olhando, que você descobre de fato quem é. Muitos fogem desse encontro, porque ele dói. Mas a dor inicial é como o exercício que fortalece o músculo. Incômoda no começo, mas essencial para crescer. Sêneca dizia que ninguém se torna sábio por acaso. O mesmo vale para a maturidade. É escolha, é treino, é disciplina. No início, morar sozinho pode parecer deserto. As paredes parecem falar, o tempo parece arrastar, mas aos poucos você percebe que esse deserto é fértil, que dali brotam raízes invisíveis, que dali surgem forças que você nunca imaginou ter. Epicteto nos lembra que não controlamos o que acontece fora, mas podemos controlar como reagimos. Quando você vive só, esse ensinamento se torna prático. Cada prato que você lava, cada conta que você paga, cada silêncio que você sustenta, tudo isso é treino para ser senhor de si. E a grande ironia é que quanto mais você aprende a se bastar, menos dependente do mundo você se torna. Quem precisa de aplausos para viver, nunca conhece paz. Quem precisa de companhia constante, nunca encontra descanso. Já quem aprende a ser inteiro na própria solitude, encontra liberdade. Não é ausência de amor, é abundância de alma. É saber que você pode caminhar de cabeça erguida mesmo quando ninguém aplaude. É essa força silenciosa que separa os frágeis dos inabaláveis. Morar sozinho não é isolamento, é construção, é erguer tijolo por tijolo de uma fortaleza invisível. E essa fortaleza não se levanta para afastar pessoas, mas para que você saiba permanecer firme, mesmo quando elas se afastarem. É o maior investimento que alguém pode fazer. Habitar sua própria alma antes de buscar qualquer outro endereço. Quem aprende a morar consigo, aprende a morar em qualquer lugar do mundo. Existe um detalhe que muita gente ignora. Morar sozinho não é apenas um teste de paciência, é uma verdadeira escola de autoconhecimento. Sem plateia, sem testemunhas, você descobre o que realmente pulsa dentro de você. É quase como se tirassem todas as máscaras e deixassem só a essência. O silêncio vira um espelho, refletindo medos, desejos e verdades que antes você escondia até de si mesmo. E esse espelho não mente. É desconfortável, sim, mas é nele que a transformação começa. Muitos tentam fugir desse confronto interno, procuram distrações, mergulham em festas, buscam companhia a qualquer custo. Mas basta a solidão bater à porta que tudo volta. É como varrer poeira para debaixo do tapete. O problema continua lá. Morar sozinho te obriga a encarar de frente esse acúmulo de emoções, sem atalhos, sem desculpas.
É nesse processo que você começa a separar o que é peso desnecessário do que realmente importa. E só quem passa por isso entende o valor dessa experiência. A filosofia estoica é clara. Não adianta buscar controlar os outros, as circunstâncias ou o destino. O verdadeiro domínio começa dentro. Epicteto dizia que não podemos escolher os acontecimentos, mas podemos escolher nossas reações. Quando você vive só, essa verdade não é teoria, é prática diária. Você percebe que culpar os outros pelos seus problemas não faz mais sentido. A bagunça no quarto é sua, a tristeza é sua, a falta de rumo é sua. E assumir isso, por mais duro que pareça, é libertador. Aos poucos, nasce um tipo novo de coragem. Você aprende a ficar em paz com seus próprios silêncios. Aprende a aceitar suas sombras sem tentar escondê-las. Aprende a valorizar suas vitórias, mesmo que ninguém veja. É como se cada pequena disciplina fosse uma vela acesa na escuridão. Pode parecer pouco, mas a soma dessas luzes transforma tudo. Quem já caminhou num quarto escuro sabe o quanto uma única chama pode iluminar. E o mais bonito é perceber que, nesse processo, você deixa de ser um estranho para si mesmo. Passa a se reconhecer nos seus hábitos, nas suas escolhas, nas suas pequenas rotinas. O café que você prepara, a cama que você arruma, a música que você escolhe para ouvir. Cada detalhe se torna um lembrete de que você está construindo sua vida com suas próprias mãos. Não há nada mais estoico do que isso. Viver de acordo com a própria razão, não pela expectativa dos outros. Quem não aprende a se governar, vira escravo das circunstâncias. Quem não conhece a si mesmo, acaba se perdendo no barulho do mundo. Morar sozinho é o campo de treinamento perfeito para se tornar senhor de si. É duro, exige disciplina, mas também é belo, porque te dá aquilo que nenhum aplauso pode oferecer, dignidade verdadeira. E quando essa dignidade floresce, você entende o que os antigos estoicos sempre ensinaram. Liberdade não é fazer o que quer, é não ser escravo de nada. Poucas correntes são tão pesadas quanto a dependência emocional. Ela não aparece de repente, não vem com barulho. Surge devagar, escondida nos pequenos vazios, nas expectativas silenciosas, na ânsia de ser reconhecido pelos outros. Quem nunca aprendeu a viver consigo mesmo, sem plateia, corre o risco de transformar qualquer relação em muleta. E o que parece amor acaba virando prisão. Morar sozinho é justamente o contrário. É escolher, de forma consciente, quebrar essas correntes invisíveis. Quando você vive só, descobre que pode sorrir sem testemunhas, que pode celebrar vitórias sem precisar de aplausos. Aprende que tristeza pode ser acolhida sem precisar se jogar no colo de alguém. Essa prática simples, repetida dia após dia, vai moldando uma liberdade silenciosa que ninguém pode arrancar. Marco Aurélio dizia que a verdadeira grandeza do homem está em ser dono de si, e é exatamente isso que a solitude ensina. Você percebe, na prática, que estar completo não depende de outro corpo, depende do seu estado de espírito. E veja, isso não significa se afastar do amor, muito pelo contrário, significa preparar-se para amar de forma mais madura. Só quem é inteiro sozinho consegue amar sem correntes, sem exigências sufocantes. O amor verdadeiro nasce do transbordamento, não da carência. Quando você mora sozinho, você entende na pele que amor não é precisar de alguém, mas sim escolher alguém. É uma diferença sutil, mas que muda tudo. Epicteto, que viveu boa parte da vida como escravo, ensinava que nenhum homem é livre enquanto depender da aprovação alheia. Se alguém pode roubar sua paz simplesmente retirando a atenção, então você ainda é prisioneiro. Morar sozinho é um ato revolucionário contra essa prisão. É dizer, eu sou suficiente. É redescobrir que a dignidade não depende de plateia, mas do silêncio fortalecido dentro de você. Essa liberdade emocional é um escudo contra as tempestades da vida. Quem não teme ficar só, não teme mais nada. E quando o medo vai embora, a vida se abre como um campo vasto, sem grilhões invisíveis, sem correntes de necessidade. Você passa a enxergar o mundo com outros olhos, não mais como alguém faminto, buscando migalhas de atenção, mas como alguém inteiro, pronto para compartilhar o que tem de melhor. E nesse ponto você entende uma verdade simples e poderosa. Solidão não é ausência, é abundância. Não é vazio, é espaço fértil.
Não é isolamento, é reencontro. Só quem atravessou esse deserto sabe o valor da liberdade que floresce ali dentro. E uma vez que você sente esse gosto de independência emocional, não aceita mais viver acorrentado. Essa é a maior vitória de morar sozinho. Descobrir que a alma, quando nutrida por si mesma, se torna inabalável. A vida prática não espera ninguém. Mais cedo ou mais tarde, cada pessoa precisa aprender a lidar com responsabilidades, organizar a própria rotina, pagar contas, cozinhar, limpar, cuidar do espaço que habita. Morar sozinho é como um atalho para esse aprendizado. Não há como delegar a própria vida. Não existe alguém para resolver as pequenas engrenagens que mantêm tudo funcionando. E esse peso, que muita gente encara como fardo, na verdade é um presente disfarçado. É nesse cenário que você descobre que disciplina não é inimiga da liberdade, mas sua maior aliada. Quem mora sozinho aprende que lavar uma louça, arrumar uma cama ou organizar a mesa não são atos banais, mas rituais silenciosos de amor próprio. Cada gesto aparentemente pequeno se transforma em um tijolo na construção do seu caráter. Sêneca já dizia que a vida é como uma peça de teatro. Não importa quanto tempo ela dure, mas como ela é representada. E representar bem a vida significa cuidar dos detalhes, dia após dia. Com o tempo, você começa a entender que o estado da sua casa é o reflexo direto do estado da sua mente. Um quarto bagunçado revela pensamentos confusos. Uma mesa organizada inspira clareza. Morar sozinho faz você enxergar essa ligação de forma nítida. Ao arrumar o espaço físico, você percebe que está, na verdade, arrumando também o espaço interno. Isso é filosofia estoica em prática viva. Governar o que está ao seu alcance para se preparar para os ventos que estão fora do seu controle. E cada decisão cotidiana vira treino para a vida real. Você aprende a ser pontual pagando suas próprias contas, aprende a ter disciplina cozinhando para si mesmo, aprende a lidar com imprevistos resolvendo problemas domésticos sem esperar ajuda. É como se cada dia fosse uma batalha silenciosa contra a preguiça, contra a desordem, contra a autossabotagem. E vencer essas pequenas batalhas cria a fortaleza necessária para os grandes desafios. O fogo forja o aço e a solidão forja a alma. Cada vez que você enfrenta a rotina sozinho, você se fortalece sem perceber. Não se trata apenas de independência prática, mas de maturidade. Você passa a compreender que a vida adulta não é sobre ser servido, mas sobre servir a si mesmo, aos seus sonhos e até às pessoas que um dia farão parte do caminho. Quem não aprendeu a governar o próprio espaço, dificilmente conseguirá governar algo maior. Morar sozinho é um laboratório silencioso de responsabilidade. É como se cada tarefa simples fosse um professor discreto, moldando caráter e disciplina. E quando a tempestade chegar, porque cedo ou tarde ela chega, serão esses hábitos diários, invisíveis para os outros, que manterão sua casa de pé. A grandeza nunca nasce do improviso, mas do treino repetido. E a solitude, com sua disciplina prática, é o palco perfeito para essa preparação. No meio do barulho do mundo moderno, é fácil esquecer que paz não se encontra pronta em lugar nenhum. Ela precisa ser construída. Morar sozinho é uma das formas mais eficazes de erguer esse espaço de serenidade. Não porque a vida se torna perfeita, mas porque você passa a ter o poder de decidir o que entra e o que sai da sua rotina. É como criar um santuário onde a sua mente respira, onde sua alma encontra refúgio, longe do excesso de vozes externas que drenam energia. Com o tempo, você percebe como o ambiente externo afeta diretamente seu estado interno. Uma casa bagunçada se reflete em pensamentos confusos. Um espaço limpo e simples cria clareza. O silêncio voluntário começa a agir como remédio. Marco Aurélio escrevia que grande parte do que nos perturba não vem dos fatos, mas da maneira como os interpretamos. E quando você mora sozinho, tem a chance de moldar essa interpretação a partir de escolhas práticas. O que escuta, o que assiste, o que lê, o que coloca diante dos olhos todos os dias. É nesse processo que você descobre que paz não é a ausência de problemas, mas a capacidade de permanecer sereno mesmo em meio a eles. A filosofia estoica ensina exatamente isso.
A tranquilidade não está nos eventos, mas na forma como a mente os recebe. Criar um espaço silencioso, escolher músicas que elevam, organizar o quarto antes de dormir, manter hábitos que geram clareza. Tudo isso vira treino para sustentar serenidade quando a vida testar sua força. E não se trata apenas de arrumar o exterior. Morar sozinho te dá a oportunidade de limpar também a mente. É como varrer pensamentos desnecessários, abrir espaço para reflexões mais profundas, cultivar diálogos internos que fortalecem. Quem aprende a ouvir os próprios pensamentos em silêncio, descobre que a mente não é inimiga, mas aliada, desde que seja educada. E essa educação começa justamente nos pequenos rituais do dia a dia. Aos poucos, a casa vira um reflexo da alma. O canto silencioso do sofá, a mesa organizada, a janela aberta para o sol da manhã. Esses detalhes, muitas vezes invisíveis para quem visita, são tesouros para quem vive ali. Eles lembram que paz não é sorte, é construção, não é acaso, é disciplina. Cada escolha consciente é um tijolo nesse templo invisível que protege sua mente contra as tempestades externas. Morar sozinho, então, se transforma num laboratório para treinar a mente a permanecer calma. Você passa a ser guardião não apenas da sua casa, mas também do seu mundo interior. Poucos investimentos rendem frutos tão duradouros quanto esse, porque quando você aprende a cultivar paz dentro de si, percebe que nenhum barulho externo pode roubar o silêncio que já floresceu na sua alma. O amor é uma das maiores forças que moldam a vida de qualquer pessoa. Ele pode edificar ou pode destruir, tudo depende da raiz que o sustenta. E a raiz mais comum, infelizmente, é a carência disfarçada. Quantos relacionamentos não ruem, porque no fundo, alguém não aprendeu a se bastar? Morar sozinho nesse sentido é um laboratório precioso. É na convivência com a própria alma que você aprende a diferenciar necessidade de escolha, vazio de abundância, carência de amor verdadeiro. Sêneca dizia que devemos amar os outros como desejamos ser amados, livremente. O amor que nasce da carência exige, sufoca, cobra. Já o amor que nasce do transbordamento é leve, generoso, maduro. Morar sozinho te ensina isso na prática. Você descobre que companhia é escolha, não obrigação. Aprende que a felicidade não está na presença do outro, mas na sua capacidade de manter a mente serena, mesmo quando está só. E a partir desse ponto, o amor deixa de ser prisão e passa a ser presente. Quando a solitude é bem vivida, o amor se transforma em doação e não em dependência. Quem já aprendeu a cuidar do próprio jardim não espera que o outro traga flores, porque já tem abundância dentro de si. Essa lição simples evita muitas dores e fortalece qualquer relação. Afinal, quem ama livremente não precisa manipular, não precisa prender, não precisa sufocar. O amor maduro só é possível quando antes existe a coragem de caminhar sozinho. E essa maturidade emocional se reflete em todas as áreas da vida. Você passa a construir amizades mais verdadeiras, porque não depende delas para se sentir importante. Passa a ter relacionamentos mais saudáveis, porque não busca neles um remédio para feridas internas que nunca cuidou. Passa até a lidar melhor com a família, porque entende que cada um tem sua jornada e não cabe a você carregar o peso de todos. É uma liberdade que abre espaço para vínculos mais profundos e honestos. É curioso como a vida recompensa quem aceita essa travessia. No começo, pode parecer frio ficar sozinho, pode parecer duro enfrentar o silêncio, mas depois de atravessar esse deserto, você volta mais inteiro, e um coração inteiro sempre ama melhor do que um coração fragmentado. Porque só quem já enfrentou seus próprios vazios é capaz de oferecer ao outro algo que não seja cobrança, mas presença verdadeira. Morar sozinho, então, não é apenas um estilo de vida. É um treinamento estoico de amor maduro. É escolher investir primeiro na sua própria alma, para depois compartilhar com o mundo um sentimento livre, generoso e forte. Quem aprende essa lição se torna imbatível nas relações, porque já não ama por necessidade, mas por escolha consciente. E esse é um dos maiores presentes que a solitude pode oferecer. Existe uma diferença enorme entre apenas sobreviver e realmente viver. Sobreviver é acordar todo dia apenas para repetir tarefas, cumprir horários, esperar o fim de semana como se fosse um respiro. Viver, de fato,
É sentir que cada escolha tem um peso, cada passo tem um sentido, cada silêncio tem uma lição. Morar sozinho te arranca da sobrevivência automática, porque obriga você a encarar a vida sem muletas. É como se o cotidiano, antes trivial, se transformasse em treinamento para algo maior. Quando você está só, até as tarefas simples ganham outro valor. Arrumar a cama deixa de ser obrigação e se torna afirmação de disciplina. Preparar o almoço deixa de ser apenas necessidade e se torna exercício de cuidado. Organizar as contas vira ritual de responsabilidade. Esses pequenos gestos constroem uma base sólida que, sem perceber, te prepara para desafios muito maiores. Marco Aurélio lembrava que a verdadeira grandeza não está em discursos, mas nos atos repetidos com constância. E é essa constância que mora na solitude. O mundo tenta te convencer de que liberdade é fazer o que quiser, quando quiser. Mas a filosofia estoica mostra o contrário. Liberdade real é não ser escravo de nada, nem de vícios, nem de emoções, nem de preguiça. Morar sozinho é o cenário perfeito para treinar isso. Você descobre que a disciplina não é inimiga, mas companheira, que o esforço diário em silêncio gera frutos que ninguém pode arrancar, que cada pequena vitória sobre a desordem é, no fundo, uma vitória sobre si mesmo. E esse aprendizado vai muito além das paredes da casa. Quem aprende a governar o próprio espaço, aprende também a governar projetos, relações e até crises. Porque a mesma disciplina que te faz pagar uma conta no prazo é a que te dá clareza para decidir em momentos difíceis. A mesma paciência que te faz cozinhar para si é a que sustenta vínculos sem pressa. Nada se perde. Toda lição da solitude é transportada para o resto da vida. Há uma sabedoria silenciosa em perceber que ninguém vai resolver por você. O lixo não vai sair sozinho. A comida não vai aparecer pronta. As contas não vão se pagar sem sua ação. E assumir esse peso não te enfraquece, te fortalece. É como carregar pedras para erguer uma fortaleza invisível. Cada ato de responsabilidade é um tijolo. Cada disciplina é um muro. E de repente, sem perceber, você já está protegido dentro de uma estrutura firme, construída com suas próprias mãos. Quem nunca experimentou esse treino, acredita que morar sozinho é solidão amarga. Mas quem vive com consciência, entende que é exatamente o contrário. É construção silenciosa de autonomia. E essa autonomia, uma vez conquistada, se torna escudo contra qualquer tempestade. Não importa o que o mundo traga, você já tem alicerce. E quem tem alicerce não desaba. É esse tipo de força que transforma morar sozinho no investimento mais valioso de todos. A paz interior é uma das maiores riquezas que alguém pode conquistar, mas também é uma das mais raras. Não porque ela seja inalcançável, e sim porque exige trabalho silencioso e constante. Morar sozinho é um dos caminhos mais diretos para cultivar essa serenidade, pois você se torna o guardião do ambiente onde vive e do ambiente onde pensa. A cada escolha consciente, você vai aprendendo a proteger sua mente do caos externo. É como levantar muralhas invisíveis contra o barulho do mundo. O silêncio passa a ser um professor. No começo ele pode incomodar, quase como uma voz alta que você não queria ouvir. Mas com o tempo, você percebe que é justamente ali que mora a clareza. É no silêncio que você escuta seus próprios pensamentos, reconhece emoções mal resolvidas e aprende a lidar com elas sem correr para distrações. Esse processo pode ser doloroso, mas é transformador. Marco Aurélio lembrava que a alma se fortalece quando encontra repouso em si mesma, e essa é a prática mais direta da solitude. Quando você vive só, descobre que o ambiente externo e o interno estão profundamente conectados. Um quarto limpo acalma a mente, uma mesa organizada facilita decisões. Um espaço silencioso abre espaço para reflexões profundas. Não se trata de obsessão por ordem, mas de entender que o cuidado com o exterior é reflexo e também alimento do interior. O filósofo estoico sabia disso. Governar o que está ao alcance é preparar-se para o que não está. E pouco a pouco, a casa se transforma em templo. Cada objeto tem seu lugar. Cada canto respira tranquilidade. Cada detalhe vira lembrete de que paz não é acaso, é construção. Você passa a perceber que não é preciso viajar para longe.
nem fugir das responsabilidades para encontrar equilíbrio. Basta escolher diariamente viver de forma consciente, moldando o espaço à sua volta como reflexo da mente que deseja cultivar. Essa disciplina de criar um ambiente saudável se torna um treino para as tempestades da vida, porque quando os problemas chegam, a paz que você construiu não desmorona. Ela se mantém firme, sustentada pelos hábitos invisíveis, pelos rituais silenciosos que moldaram sua mente. Quem aprende a viver em um espaço de calma, aprende também a sustentar calma diante do caos. É esse treinamento que transforma a solitude em fortaleza. Morar sozinho, então, é muito mais do que estar em quatro paredes. É aprender a habitar a si mesmo com dignidade. É entender que paz não é um presente do destino, mas fruto da disciplina cotidiana. E quando essa paz floresce, nenhuma voz externa tem força para destruí-la. Você descobre, enfim, que o silêncio que antes parecia vazio é, na verdade, a fonte mais rica de todas. O silêncio que fortalece a alma. Amar de forma madura é uma das maiores provas de crescimento humano. Mas para chegar a esse ponto, é preciso primeiro aprender a ficar bem sozinho. Quem não suporta a própria companhia acaba transformando o outro em remédio, em muleta, em fuga. E toda relação construída sobre essa base instável cedo ou tarde desmorona. Morar sozinho, nesse aspecto, é como um laboratório da maturidade. Ele te ensina a ser inteiro antes de se unir a qualquer pessoa. Sêneca nos lembrava que a verdadeira amizade e o verdadeiro amor só existem quando não dependem de interesse. Amar livremente significa não aprisionar, não cobrar, não manipular. Quando você mora sozinho, descobre na prática que companhia é escolha, não necessidade. Você entende que pode sorrir sem plateia, pode ter paz sem testemunhas. E quando escolhe amar, faz isso a partir da abundância, não da carência. Esse é o amor mais puro, aquele que se oferece sem exigência. Essa maturidade muda tudo. Você começa a enxergar relações de outra forma. Nas amizades, entende que não precisa da presença constante para que sejam verdadeiras. Nos relacionamentos amorosos, percebe que não está buscando alguém para preencher buracos, mas para compartilhar o que já tem. Até mesmo na família, passa a lidar com as pessoas com mais leveza, sem esperar que elas supram todas as suas necessidades. A solitude, quando bem vivida, liberta o amor. E o mais curioso é que quanto mais você aprende a amar sem precisar, mais seus vínculos se fortalecem, porque as pessoas sentem quando não estão sendo usadas como escape. Elas percebem quando são amadas por escolha consciente e não por desespero. Esse tipo de amor gera confiança, respeito e profundidade. É como um rio que flui naturalmente, sem ser forçado, mas que nunca seca porque tem sua fonte no interior. Marco Aurélio dizia que a alma deve estar preparada para estar consigo mesma. Esse preparo não te afasta das pessoas, ao contrário, te aproxima delas de forma mais verdadeira. Quem se conhece, quem já enfrentou os próprios silêncios, não tem medo de compartilhar a vida, porque sabe que, se um dia ficar só de novo, continuará inteiro. Essa confiança dá uma leveza rara aos relacionamentos. Morar sozinho, portanto, é um investimento no amor mais verdadeiro que você pode viver. Não é sobre excluir pessoas, é sobre se preparar para amar melhor. É sobre construir primeiro dentro de si a fortaleza que vai sustentar vínculos duradouros. Porque só quem aprendeu a caminhar sozinho tem condições de caminhar lado a lado com alguém, sem arrastar, sem se apoiar em excesso, mas simplesmente compartilhando o caminho. Antes de seguir, quero mandar um abraço forte para o irmão Paulo Farias, que disse com firmeza ser estoico até o fim. Paulo, sua presença aqui é como uma rocha inabalável no meio da tempestade, mostrando que quem vive essa filosofia carrega força e serenidade por dentro. Saber que você veste o estoicismo como um escudo diário inspira toda a nossa comunidade a seguir firme no caminho. Paulo, um abraço, meu querido. Seguimos então. Existe uma fortaleza silenciosa que vai sendo erguida dentro de quem aprende a viver consigo mesmo. Ela não aparece para os outros, não chama a atenção, mas se torna o maior patrimônio que alguém pode ter. Essa fortaleza é feita de escolhas, de disciplina, de silêncios bem vividos. Morar sozinho é o ato de levantar cada muro, cada pilar,
cada base dessa estrutura que ninguém pode derrubar. É o espaço onde você passa a morar, não apenas no mundo, mas também dentro da sua própria alma. Muitos acreditam que força está apenas nos músculos ou no dinheiro acumulado. Mas a verdadeira força, a estoica, é a que nasce da autossuficiência. É quando você não precisa de circunstâncias perfeitas para permanecer firme. Epicteto lembrava que não é o que acontece fora que abala o homem, mas a maneira como ele reage. E viver só é um treino prático para essa reação. Você aprende a não depender do olhar do outro para sentir valor. Aprende que dignidade não é dada por ninguém, é conquistada na relação que você constrói consigo. Esse processo transforma a solitude em uma espécie de campo de batalha silencioso. Cada vez que você decide arrumar a casa, mesmo sem ninguém para ver, você vence. Cada vez que enfrenta o tédio sem buscar distrações vazias, você vence. Cada vez que celebra uma conquista sem precisar de testemunhas, você vence. São pequenas vitórias, invisíveis para o mundo, mas gigantes para sua alma. É nelas que se forja a invencibilidade que os estoicos tanto defendiam. E quanto mais você avança, mais entende que a solidão não é inimiga, mas aliada. O que parecia vazio se revela fértil. O que parecia silêncio se revela melodia. O que parecia fraqueza se transforma em força. É nesse ponto que morar sozinho deixa de ser circunstância e se torna filosofia de vida. A prática consciente de habitar a si mesmo com maturidade. Quem alcança isso nunca mais teme o abandono, porque já descobriu que é sua própria companhia a mais importante de todas. Marco Aurélio escreveu que a alma se torna invencível quando se basta. Essa frase, que pode parecer abstrata, se torna real quando você escolhe morar sozinho e percebe, dia após dia, que não precisa de muletas para caminhar. Claro que vínculos são importantes. Claro que relacionamentos têm valor, mas nenhum deles pode substituir a base da sua própria alma. Quando essa base é sólida, você se torna livre para viver qualquer relação de forma mais saudável e profunda. Morar sozinho é, no fim das contas, um chamado. Não um chamado para fugir do mundo, mas para finalmente se encontrar. É o convite silencioso para começar a habitar a vida de forma inteira, sem terceirizar responsabilidades, sem depender de plateia. É o chamado para morar dentro de si, antes de tentar morar em qualquer outro lugar. Quem responde a esse chamado descobre uma liberdade que nada nem ninguém pode roubar. Existe uma fase inevitável nesse processo de viver sozinho, o confronto com os próprios medos. Eles aparecem de repente, quando a noite cai e o silêncio fica mais pesado, quando o pensamento insiste em revisitar erros ou quando a solidão parece maior do que deveria. Esse confronto é duro, mas necessário, porque ninguém amadurece sem antes olhar para os fantasmas que carrega. Morar sozinho, nesse sentido, é como acender a luz de um quarto escuro. Você finalmente enxerga o que estava ali o tempo todo. No começo, pode parecer assustador. Você percebe feridas antigas que ainda doem, lembranças que não foram bem resolvidas, inseguranças que antes estavam escondidas sob a presença constante de outras pessoas. Mas é justamente ao encarar isso que começa a verdadeira cura. Sêneca já dizia que ninguém se cura de um mal se não o encara de frente. A solitude te obriga a encarar de frente, sem anestesia, sem distração, e é por isso que ela é tão poderosa. Com o tempo, você entende que os medos não desaparecem do nada. Eles se transformam em coragem quando você escolhe atravessá-los. É como treinar um músculo. Cada repetição, cada dia vivido com consciência, vai fortalecendo a alma. O medo do silêncio vira gosto por reflexão. O medo de ficar só vira prazer em cultivar a própria companhia. O que antes parecia prisão passa a ser liberdade. Essa virada é um dos maiores ganhos de quem escolhe essa jornada. E, aos poucos, você começa a se enxergar com mais clareza. Descobre hábitos que te fortalecem e outros que te sabotam. Reconhece padrões de pensamento que antes passavam despercebidos. Aprende a diferenciar o que é voz da consciência e o que é ruído da insegurança. Esse autoconhecimento não é teórico, não vem de livros ou discursos. Ele nasce da prática, do dia a dia, dos momentos em que só você sabe o que acontece dentro de si.
Epicteto lembrava que não adianta querer que os fatos sigam sua vontade, mas sim alinhar sua vontade ao que acontece. Quando você mora sozinho, essa lição se materializa. Não adianta desejar que alguém preencha seu vazio. Não adianta esperar que a vida se adapte aos seus caprichos. Você aprende a aceitar, a abraçar a realidade tal como é, e a partir dela, construir sua própria força. Essa aceitação é um passo decisivo para a serenidade. Morar sozinho, então, não é apenas sobre liberdade ou disciplina. É sobre cura. É sobre transformar dores em aprendizado, silêncios em mestres e medos em coragem. É sobre voltar a si mesmo sem disfarces. Esse processo, embora desconfortável, é o que prepara a alma para enfrentar o mundo com firmeza. Porque quem já encarou seus próprios fantasmas não se assusta mais com as sombras de fora. Pouca gente percebe, mas morar sozinho também é uma escola de simplicidade. Quando você passa a viver sem depender do movimento dos outros, entende que precisa de muito menos do que imaginava para ser feliz. O excesso de coisas, de distrações, de compromissos, perde o brilho. Você começa a valorizar o essencial. Uma refeição tranquila, um livro que te faz refletir, uma manhã silenciosa olhando a janela. Essa mudança é profunda, porque simplificar a vida é, no fundo, fortalecer a alma. Marco Aurélio dizia que riqueza verdadeira não está em ter muitas posses, mas em precisar de pouco. Viver só te mostra isso de forma prática. Você descobre que não precisa de plateia para se sentir realizado. Não precisa de luxo para estar em paz. Aprende que a grandeza está em cultivar serenidade mesmo nos espaços pequenos, nos gestos discretos, nos dias comuns. É uma revolução silenciosa contra a pressa e o excesso que o mundo moderno insiste em impor. A cada dia vivido em solitude, você começa a perceber que menos é mais. Menos distração, mais foco. Menos barulho, mais clareza. Menos correria, mais presença. Esse equilíbrio é a base da filosofia estoica. Viver de acordo com a natureza, buscando a essência em vez do supérfluo. Quando você mora sozinho, tem a chance de aplicar isso em cada detalhe, desde a forma como organiza a casa até o jeito como organiza os próprios pensamentos. E a beleza dessa simplicidade é que ela traz leveza. Você já não se preocupa em impressionar porque percebe que a vida não é um palco constante. Já não sente necessidade de colecionar coisas porque entende que o valor está no que é vivido e não no que é exibido. Essa liberdade é rara, mas poderosa. Ela transforma a solitude em uma escolha consciente, não em imposição. E quem aprende a escolher o simples ganha paz que nenhum excesso poderia comprar. É nesse ponto que você entende que morar sozinho não é vazio, mas plenitude. Que estar só não é carência, mas oportunidade de descobrir que dentro de si já existe tudo o que precisa. Essa consciência não significa recusar o mundo, mas sim saber que o mundo não dita sua felicidade. É você quem a constrói, todos os dias, com escolhas conscientes. Morar sozinho, então, é mais do que disciplina e responsabilidade. É também um convite ao minimalismo existencial. É aprender que o verdadeiro luxo está em viver de forma leve, sem correntes desnecessárias. E essa leveza, uma vez conquistada, ninguém pode roubar. Ela se torna parte de quem você é, acompanhando cada passo, mesmo quando a vida tentar te sobrecarregar outra vez. A solitude também desperta algo que muitas vezes esquecemos: a criatividade. Quando você mora sozinho, sobra silêncio, sobra tempo e sobra espaço para que novas ideias floresçam. Sem a constante influência das opiniões externas, sua mente se torna terreno fértil para pensamentos originais. É como abrir uma janela interna e deixar o vento fresco da imaginação entrar. Nesse ambiente você descobre talentos que nem sabia que tinha e começa a enxergar soluções onde antes só via problemas. Epicteto ensinava que cada um deve usar o que tem à disposição para viver bem. Viver só te mostra exatamente isso. Você passa a improvisar, a criar alternativas, a encontrar formas diferentes de lidar com o cotidiano. Uma receita inventada com o que há no armário, uma forma nova de organizar o quarto, uma ideia que surge no silêncio e que pode mudar os rumos da sua vida. Esses pequenos lampejos são sementes de algo maior e só germinam
porque você deu espaço para o silêncio. Aos poucos você entende que criatividade não é dom, é treino, e morar sozinho é o melhor campo de treinamento para isso. Sem distrações, você aprende a observar mais. Observa seus próprios hábitos, observa detalhes da casa, observa até as mudanças sutis do seu humor. Essa atenção desperta percepções novas, que se transformam em ideias. É exatamente o que Marco Aurélio fazia em suas meditações: observar a si mesmo e ao mundo para extrair sabedoria prática. O curioso é que essa criatividade não serve apenas para a arte ou invenções. Ela serve para a vida. Serve para resolver conflitos de forma mais serena, para transformar dificuldades em oportunidades, para reinventar a si mesmo quando tudo parece igual. Quem já experimentou o poder das próprias ideias entende que sempre existe uma saída, sempre existe um novo caminho. E essa confiança criativa é fruto direto da solitude consciente. Morar sozinho também mostra que não existe tédio absoluto. O que chamamos de tédio é apenas a incapacidade de lidar com o próprio silêncio. Quando você aprende a transformar esse silêncio em laboratório, o que antes parecia vazio vira espaço de criação. É como se cada minuto livre fosse uma tela em branco, esperando a sua mente pintar. E quanto mais você pinta, mais percebe que a vida não precisa ser repetição sem graça, mas sim obra em constante construção. A solitude, portanto, não é um peso morto, é uma oportunidade de renovação. É o lugar onde você se reconecta com a fonte de ideias que sempre esteve dentro de você, mas que muitas vezes foi abafada pelo barulho externo. E essa renovação criativa fortalece ainda mais sua autonomia, porque quem confia na própria mente nunca fica sem direção. Sempre encontra meios de seguir em frente, mesmo quando o caminho parece fechado. Um dos aprendizados mais profundos de morar sozinho é perceber que o tempo ganha outro valor. Quando você vive cercado de pessoas, os dias parecem passar em meio a compromissos, conversas, distrações. Já na solitude, cada hora tem peso diferente, porque é você quem decide como vai usá-la. E essa responsabilidade transforma sua relação com o tempo. Deixa de ser apenas relógio correndo e passa a ser matéria-prima da sua vida. Marco Aurélio dizia que o homem não tem nada mais precioso do que o tempo. Viver sozinho torna essa frase realidade prática. Você percebe o quanto desperdiçava com distrações, com conversas vazias, com preocupações alheias. Agora cada minuto pode ser usado para algo que realmente importa: estudar, refletir, descansar de verdade, criar novos projetos. Essa liberdade de escolha é ao mesmo tempo um privilégio e um teste de maturidade. A solidão te mostra que o tempo é finito e que, se você não aprender a usá-lo bem, ninguém vai fazer isso por você. Não existe mais desculpa de que alguém atrapalhou ou que o ambiente não ajudou. É só você e suas escolhas. Essa consciência pode assustar, mas também liberta, porque quando você assume as rédeas do próprio tempo, começa a perceber que tem muito mais controle sobre a vida do que imaginava. Com o passar dos dias, você começa a desenvolver uma nova relação com os seus hábitos. Descobre que cada manhã pode ser um recomeço, cada noite uma chance de refletir sobre o que foi feito. Aprende que 1 hora de leitura vale mais do que muitas horas de distração. Aprende que um silêncio bem aproveitado vale mais do que 1000 palavras soltas. Esse é o estoicismo em prática. Não desperdiçar o que não volta, mas viver intensamente o que está nas suas mãos. E quando você começa a valorizar o tempo, passa a valorizar também as pessoas de forma diferente, porque percebe que não pode desperdiçar esse bem tão precioso com quem não soma, com quem só traz ruído, com quem drena sua energia. As relações se tornam mais seletivas, mais conscientes, mais verdadeiras. E isso não é frieza, é sabedoria. É entender que sua vida merece ser compartilhada com quem realmente respeita sua jornada. Morar sozinho, então, não é apenas um exercício de disciplina ou coragem. É também uma escola do tempo. Você aprende a usar cada dia como tijolo de uma construção maior, sem desperdiçar, sem adiar. Aprende que viver bem não é ter mais anos, mas usar bem os anos que tem. E essa sabedoria, uma vez conquistada, guia você por toda a vida, como uma bússola silenciosa que aponta sempre para o essencial. Outro ponto essencial que a solitude ensina é o valor da resiliência.
Quando você vive sozinho, descobre que não pode fugir das dificuldades, precisa enfrentá-las. Se a lâmpada queima, é você quem troca. Se a conta vence, é você quem paga. Se a casa bagunça, é você quem arruma. Parece simples, mas essa sequência de responsabilidades diárias vai moldando um caráter mais firme. É como se cada desafio fosse uma forja, e sua alma o metal que vai sendo endurecido pelo calor da experiência. Epicteto dizia que não é o peso dos problemas que nos derruba, mas a forma como os carregamos. E morar sozinho é um exercício constante dessa verdade. Você aprende a lidar com contratempos sem dramatizar, a encontrar soluções em vez de desculpas, a transformar obstáculos em treino. A cada problema resolvido, você percebe que não é tão frágil quanto pensava. Essa percepção é libertadora, porque mostra que força não é ausência de quedas, mas capacidade de levantar sempre. A resiliência nasce de hábitos aparentemente pequenos. Acordar mesmo sem vontade, cozinhar mesmo cansado, manter a ordem mesmo sem ninguém para cobrar. Esses gestos simples, repetidos todos os dias, constroem uma fortaleza invisível dentro de você. E essa fortaleza é a mesma que vai te sustentar quando os grandes ventos chegarem, porque a vida, cedo ou tarde, vai testar sua estrutura. E quem treinou na solitude, treinou no campo mais exigente de todos. Com o tempo, você percebe que as dificuldades deixam de ser inimigas. Elas passam a ser professoras. Cada erro ensina paciência, cada falha ensina humildade, cada desafio ensina estratégia. A solitude transforma adversidades em aulas silenciosas, que ninguém pode tirar de você. E é exatamente isso que os estoicos defendiam. Não fugir do que é duro, mas abraçar o que fortalece. Marco Aurélio escrevia que o fogo transforma tudo o que toca em sua própria chama. Da mesma forma, morar sozinho te transforma, porque cada problema enfrentado vira combustível para crescer. A conta atrasada te ensina a planejar, a comida que queimou te ensina a ter atenção, o imprevisto te ensina a se adaptar, e essa soma de pequenos aprendizados constrói uma vida muito mais sólida. Morar sozinho, então, não é sinônimo de conforto absoluto, é sinônimo de treino constante. É aceitar que as dificuldades não são castigos, mas oportunidades de se fortalecer. E quando essa mentalidade estoica é incorporada, você entende que nada externo pode realmente te derrubar, porque a cada queda, você se levanta mais resistente, mais consciente, mais dono de si. Essa é a resiliência silenciosa que poucos conhecem, mas que transforma completamente quem escolhe essa jornada. Antes de seguir, quero mandar um abraço forte para a irmã Marilene Valentim, que desejou um bom dia e uma feliz terça-feira direto de São Paulo. Marilene, sua presença aqui é como aquela brisa suave que chega pela manhã, trazendo calma, energia e um toque de alegria para começar o dia. Saber que você caminha com a gente nessa jornada estoica enche nossa comunidade de ainda mais sentido e propósito. É bom demais ter você somando nessa roda de reflexão e aprendizado. Marilene, um abraço, minha querida. Seguimos então. Uma das descobertas mais poderosas da solitude é perceber que você já é suficiente. A vida em sociedade muitas vezes empurra a ideia de que precisamos de aplausos, curtidas, reconhecimento constante para sermos valiosos. Mas, quando você mora sozinho, essa ilusão começa a se desfazer. No silêncio, sem plateia, você descobre que sua dignidade não depende do olhar de ninguém. Ela nasce da forma como você se trata, do respeito que dedica a si mesmo. Epicteto lembrava que quem busca a aprovação dos outros se torna escravo deles. E essa escravidão é sutil, quase invisível, mas extremamente pesada. Quando você se liberta dela, percebe que pode viver com mais leveza. Morar sozinho te ajuda justamente nesse processo, porque te mostra que não há necessidade de provar nada. Você aprende a celebrar conquistas sem testemunhas, a sorrir sozinho, a encontrar valor nos próprios esforços. Essa é uma das maiores formas de liberdade. No começo, pode parecer estranho não ter alguém para validar suas escolhas, mas com o tempo, você percebe que essa ausência é força. Você passa a confiar mais em si,
a se orientar pela própria consciência, a se guiar por valores sólidos em vez de opiniões voláteis. Marco Aurélio dizia que a alma encontra paz quando não se deixa agitar pelas ações alheias, e é exatamente essa paz que floresce quando você aprende a se bastar. E o curioso é que quando você para de buscar aprovação, sua presença se torna ainda mais valiosa para os outros, porque as pessoas percebem quando alguém vive em abundância interior. Elas sentem quando não estão lidando com alguém faminto por atenção, mas com alguém inteiro, capaz de compartilhar sem exigir. Essa maturidade atrai relacionamentos mais leves e fortalece vínculos verdadeiros. Morar sozinho também ensina que felicidade não precisa de plateia. É tomar um café e sentir gratidão pela manhã tranquila. É cozinhar e se orgulhar do próprio cuidado. É arrumar a casa e sentir prazer na ordem criada. Esses momentos simples, que muitos ignoram, se tornam tesouros para quem vive só. Eles lembram que a vida é feita de pequenos instantes e que saber valorizá-los é um dos maiores segredos da serenidade. A solitude, então, se revela como um caminho de libertação. Você descobre que já tem dentro de si o que buscava fora. Que a validação externa pode até ser agradável, mas nunca será essencial. O que realmente importa é a relação que você constrói consigo, porque essa sim te acompanha até o fim. E quando você entende isso, percebe que morar sozinho não é solidão, é autossuficiência. É a chance de viver em paz, sem precisar mendigar a atenção de ninguém. Existe também um ponto pouco comentado sobre morar sozinho, a clareza que isso traz sobre suas prioridades. Quando você vive cercado de pessoas, é fácil se perder no ritmo dos outros, aceitar convites que não fazem sentido, entrar em conversas que não levam a lugar nenhum, desperdiçar energia em coisas que não te aproximam dos seus objetivos. A solitude corta esse excesso. Você passa a enxergar o que realmente importa e o que é só distração. Marco Aurélio dizia que a vida do ser humano é breve demais para se perder em coisas inúteis. Morar sozinho traz esse pensamento para o dia a dia. Você percebe que cada escolha tem peso, que cada hora precisa ser usada com sabedoria. O tempo gasto com bobagens passa a incomodar, porque você entende que poderia estar investindo em algo que de fato constrói. E essa percepção muda completamente a forma como você vive. Aos poucos, você começa a selecionar melhor onde coloca sua energia. Não aceita mais qualquer convite, não se prende a conversas vazias, não se deixa levar por obrigações sociais sem propósito. A solitude te dá coragem para dizer não, e esse não é libertador. Ele protege o que há de mais valioso, sua paz, seu foco, seu propósito. Quem não aprende a dizer não, acaba vivendo a vida dos outros, nunca a própria. E essa clareza de prioridades gera uma força rara, a de direcionar a vida com consciência. Você entende que não precisa abraçar o mundo para ter valor. Precisa, sim, escolher um caminho e percorrê-lo com consistência. A solitude, ao eliminar o ruído externo, te ajuda a ouvir melhor a própria consciência, a alinhar suas ações ao que realmente acredita. Esse alinhamento é o que dá sentido à jornada. Epicteto lembrava que não podemos controlar tudo, mas podemos escolher onde colocamos nossa atenção. Morar sozinho é um exercício constante dessa lição. Você percebe que não vale a pena gastar energia com fofocas, comparações ou buscas vazias. Aprende a direcionar sua mente para o que edifica: estudos, projetos, reflexões, hábitos saudáveis. Esse foco é o que separa uma vida desperdiçada de uma vida bem vivida. No fim, morar sozinho se torna um filtro poderoso. Ele separa o que é essencial do que é descartável, o que fortalece do que enfraquece, o que aproxima do propósito do que apenas distrai. E quando essa clareza nasce, você começa a viver com muito mais leveza. Porque percebe que não precisa carregar o peso do mundo, só precisa cuidar do que realmente está ao seu alcance. Essa é uma das maiores liberdades que a solitude oferece. Morar sozinho também te coloca diante de uma lição estoica fundamental: aprender a diferenciar o que está sob seu controle do que não está. Dentro da sua casa você descobre que há muitas coisas que dependem apenas de você: a ordem do ambiente, a forma como organiza o dia, os hábitos que cultiva, a disciplina que escolhe seguir. Mas também percebe que nem tudo pode ser moldado à sua vontade.
O tempo que passa, as contas que chegam, os imprevistos que batem à porta. Essa percepção, quando bem compreendida, gera serenidade. Epicteto sempre insistiu que a paz nasce desse discernimento. Sofremos porque confundimos o que podemos mudar com o que não podemos. A solitude é um laboratório perfeito para treinar esse olhar. Você aprende que reclamar da chuva não adianta, mas arrumar o telhado adianta. Aprende que desejar que as contas desapareçam é inútil, mas se organizar para pagá-las é eficaz. Esse treino, repetido todos os dias, fortalece a mente para lidar com situações muito maiores fora de casa. Com o tempo, essa lição começa a se espalhar para todas as áreas da vida. Você percebe que não controla as atitudes dos outros, mas controla como reage a elas. Não controla os ventos da economia, mas controla como administra suas finanças. Não controla a passagem dos anos, mas controla como usa cada dia. Essa clareza te liberta de frustrações desnecessárias e coloca sua energia onde realmente faz diferença. Marco Aurélio lembrava que grande parte da dor humana não está nos fatos em si, mas na resistência inútil a eles. Quando você vive só, essa verdade se torna evidente. Você aprende a aceitar que certas coisas simplesmente são como são, e ao aceitar, ganha espaço interno para agir no que pode ser mudado. Essa combinação, aceitação do inevitável e ação no possível, é uma das maiores forças que o estoicismo pode oferecer, e a solitude te mostra isso em gestos pequenos. Arrumar o quarto, cozinhar, manter a casa limpa, são exemplos de agir no que está ao seu alcance. Atrasos imprevistos ou ruídos externos são lembretes de que nem tudo pode ser controlado. Esse equilíbrio, praticado no cotidiano, vai moldando sua mente de forma silenciosa, mas poderosa. Quando menos espera, você já está mais paciente, mais resiliente, mais consciente do próprio papel no mundo. Morar sozinho, então, se torna um campo de treino para a vida. Um espaço onde você aprende a separar o essencial do inútil, o que pode ser feito do que deve ser aceito. E essa sabedoria, uma vez incorporada, acompanha cada passo, cada decisão. Porque quem domina essa diferença não se desespera diante do caos. Respira, avalia e age com serenidade. Essa é a essência da filosofia estoica aplicada no dia a dia. Antes de seguir, quero mandar um abraço forte para a irmã Marilene Valentim, que desejou um bom dia e uma feliz terça-feira direto de São Paulo. Marilene, sua presença aqui é como aquela manhã ensolarada que chega trazendo ânimo, clareza e um sopro de leveza para começar o dia. Saber que você acompanha o estoicismo e caminha com a gente nessa jornada enche nossa comunidade de ainda mais força e propósito. É bom demais ter você aqui, somando nessa roda de reflexão e sabedoria. Marilene, um abraço, minha. Querida, seguimos então. Um dos efeitos mais surpreendentes de morar sozinho é a transformação da solidão em aliada. Aquilo que muitos encaram como vazio ou castigo passa a ser fonte de força. No silêncio, você descobre que pode construir uma relação saudável consigo mesmo. Aprende a conversar com sua própria mente, a refletir sem pressa, a encontrar prazer em atividades simples. Esse vínculo interno é tão poderoso que se torna um escudo contra qualquer abandono. Afinal, quem já aprendeu a ser sua melhor companhia nunca mais teme ficar só. Sêneca dizia que a pior desgraça é viver governado por outro, e viver governado pode significar depender da presença constante de alguém para se sentir bem. Morar sozinho ensina justamente o contrário, que você pode se governar, pode encontrar valor dentro de si. Essa autossuficiência não significa rejeitar vínculos, mas valorizá-los de outra forma. Quando você é completo, cada relação deixa de ser uma necessidade e passa a ser um presente. É curioso como a solitude revela pequenas alegrias que antes passavam despercebidas. O café tomado em silêncio, o livro lido sem interrupções, a música que preenche o espaço vazio. São instantes simples, mas que ganham uma intensidade nova. E é essa intensidade que mostra que felicidade não depende de grandes espetáculos, mas da capacidade de valorizar o momento presente. Marco Aurélio reforçava isso em suas meditações. A vida é feita de instantes, e a grandeza está em vivê-los com atenção. Com o tempo, você percebe que essa força silenciosa te acompanha também fora de casa. Nos encontros sociais,
Não sente mais a ansiedade de precisar agradar a todos. Nos relacionamentos, não carrega mais a expectativa de que o outro seja sua fonte exclusiva de felicidade. No trabalho, não depende mais da aprovação constante para se sentir digno. Essa independência emocional nasce diretamente da experiência de habitar sua própria companhia. E é nesse ponto que a solidão deixa de ser vista como falta e passa a ser entendida como treino. Cada dia vivido em solitude é um exercício de fortalecimento, como levantar pesos invisíveis que moldam a alma. Você aprende a se levantar das próprias quedas, a se consolar nas próprias tristezas, a se motivar em meio ao desânimo. Essa resiliência é rara, mas essencial, porque ninguém pode garantir que estará sempre ao seu lado. Só você pode garantir sua presença. Morar sozinho, portanto, não é se afastar do mundo, mas se preparar para ele. É aprender a se bastar para depois se oferecer ao outro de forma mais plena. É transformar a solidão em escola, o silêncio em professor e a solitude em fortaleza. E quando essa fortaleza se ergue, você descobre uma verdade libertadora. Não importa quem venha ou quem vá, você nunca mais estará realmente desamparado. Um dos presentes mais valiosos que a solitude oferece é a capacidade de enxergar a própria vida com mais clareza. Quando você mora sozinho, não há tantas vozes ao redor tentando te dizer o que fazer, como agir ou quem ser. Esse silêncio externo cria espaço para você ouvir a voz interna, aquela que muitas vezes foi abafada pelo barulho do mundo. E é nesse espaço que nascem decisões mais conscientes, mais alinhadas ao que você realmente deseja para a sua jornada. Marco Aurélio lembrava em suas meditações que cada um deve viver de acordo com a própria natureza e não de acordo com as expectativas externas. Morar sozinho é a prática mais direta desse conselho. Você começa a perceber o que gosta de verdade, o que valoriza de fato, o que quer construir sem precisar da aprovação alheia. Esse alinhamento entre vida interior e escolhas externas traz uma sensação rara de autenticidade. É curioso perceber como, aos poucos, você deixa de viver em função de plateia. As roupas que usa, a comida que prepara, a rotina que estabelece, tudo passa a ser definido pelo que faz sentido para você, não pelo que impressiona os outros. E essa mudança é libertadora. Você descobre que pode ser feliz sem seguir padrões impostos. Pode se sentir realizado sem exibir conquistas. Pode se orgulhar de pequenos progressos que ninguém mais vê. Essa clareza também gera coragem. Coragem para assumir escolhas que antes você teria medo de fazer. Coragem para recusar caminhos que não combinam com seus valores. Coragem para dizer não a quem tenta te desviar do rumo. Essa força silenciosa nasce justamente da experiência de se conhecer melhor, de se tornar íntimo da própria alma. Só quem sabe quem é consegue realmente escolher para onde vai. E a solitude, nesse sentido, é como uma bússola. Cada dia vivido em silêncio vai apontando para o norte verdadeiro, aquele que não depende de tendências passageiras ou opiniões instáveis. É o norte que nasce da consciência tranquila, do coração alinhado, da mente disciplinada. Quem aprende a seguir essa bússola dificilmente se perde, porque já carrega dentro de si o mapa mais confiável de todos. Morar sozinho, portanto, é muito mais do que independência prática. É um chamado à autenticidade. É a chance de construir uma vida que reflita quem você realmente é, sem máscaras, sem encenações, sem depender da aprovação externa. Essa clareza é o que transforma o ato de habitar quatro paredes em algo muito maior. Habitar a própria essência, com firmeza e serenidade. Morar sozinho também desperta um senso de responsabilidade sobre a própria felicidade. Quando você vive rodeado de pessoas, é comum colocar nos outros a culpa pela sua tristeza ou a expectativa pela sua alegria. Mas, na solitude, não há para onde transferir essa carga. Se a casa está pesada, é porque sua mente está. Se o dia parece vazio, é porque você ainda não preencheu com propósito. Essa consciência pode ser dura, mas é libertadora, porque coloca de volta em suas mãos o poder de mudar. Epicteto lembrava que não são as coisas em si que nos perturbam, mas as opiniões que temos sobre elas. Viver só é um exercício constante dessa ideia. Você percebe que pode escolher como interpretar o silêncio, o vazio, os desafios. O que para alguns
parece solidão amarga, para você pode se transformar em oportunidade de reflexão e fortalecimento. Essa escolha, repetida todos os dias, vai moldando sua mente para enfrentar qualquer circunstância com serenidade. Aos poucos você entende que felicidade não é algo que chega pronto, é algo que se constrói. Está nos hábitos que cultiva, nas leituras que faz, nas conversas que escolhe manter, na forma como trata a si mesmo. Morar sozinho te dá a chance de organizar melhor esses tijolos da felicidade. E quando percebe que já não depende de fatores externos para sorrir, descobre que é possível estar em paz em qualquer lugar. Esse amadurecimento te torna mais seletivo com o que deixa entrar na sua vida. Você passa a filtrar melhor as pessoas, os conteúdos, os ambientes. Não aceita mais qualquer influência, porque entende que sua mente é um espaço sagrado e deve ser protegida. Essa vigilância não é frieza, é sabedoria. É reconhecer que o cuidado com a própria alma deve vir antes de qualquer aprovação externa. Marco Aurélio dizia que cada um deve agir como guardião da própria mente, porque dela depende todo o resto. Morar sozinho é viver esse ensinamento todos os dias. É estar atento aos pensamentos que cultiva, às emoções que alimenta, às decisões que toma no silêncio. Esse cuidado constante é o que constrói uma felicidade duradoura, uma serenidade que não se abala com qualquer vento. No fim, a solitude te mostra que a felicidade é responsabilidade sua e de mais ninguém. Não cabe ao outro preencher seus vazios ou consertar suas dores. É você quem deve aprender a se fortalecer, a se cuidar, a se bastar. E quando essa responsabilidade é assumida, você descobre a verdadeira liberdade, a de ser dono da sua paz, independente de tudo e de todos. Antes de seguir, quero mandar um abraço forte para o irmão Robson, mais conhecido como Robinho Santos, que está acompanhando a gente direto de Sergipe. Robinho, sua presença aqui é como aquela conversa boa de fim de tarde, que renova as energias e deixa tudo mais leve. Saber que o estoicismo chegou até você e faz parte do seu dia, traz ainda mais sentido para a nossa comunidade. É bom demais ter você com a gente nessa caminhada de reflexão e sabedoria. Robinho, um abraço, meu querido. Seguimos então. Chegamos ao ponto mais profundo dessa jornada. Entender que morar sozinho não é apenas uma escolha prática, mas uma metáfora de toda a vida. Cada um de nós, no fim das contas, precisa aprender a habitar a própria alma. Podemos ter amigos, família, companheiros de estrada, mas a convivência mais longa e inevitável é sempre com nós mesmos. E se essa relação não for saudável, nenhuma outra será plena. Morar sozinho é, portanto, um treino para o maior compromisso de todos, ser fiel a si mesmo. Sêneca dizia que a vida é curta demais para ser desperdiçada vivendo mal consigo mesmo. Ao habitar sua própria companhia com maturidade, você começa a transformar solidão em fortaleza, silêncio em clareza, simplicidade em luxo verdadeiro. Esse investimento silencioso, muitas vezes invisível aos olhos dos outros, é o que sustenta todos os outros sonhos, porque de nada adianta conquistar o mundo se a própria alma permanece em ruínas. Na prática, morar sozinho é construir um templo interno. Cada hábito é um tijolo, cada disciplina é uma coluna, cada reflexão é um vitral que ilumina. E esse templo não pode ser derrubado por crises externas, porque foi erguido no terreno mais firme de todos, o terreno da consciência. Quando o mundo desaba lá fora, quem aprendeu a viver em si mesmo permanece de pé. Essa é a promessa silenciosa do estoicismo. Força verdadeira nasce de dentro. Marco Aurélio escreveu que a alma se torna invencível quando se basta. Essa frase ganha vida em cada pessoa que escolhe a solitude como caminho de crescimento. Não se trata de fugir do mundo, mas de se preparar para ele. Não se trata de isolamento, mas de autoconhecimento. Não se trata de se afastar das pessoas, mas de aprender a amá-las de forma mais madura e livre. A solitude bem vivida não distancia, aproxima, porque você já não chega aos outros vazio, mas pleno. E o mais belo dessa jornada é perceber que ninguém pode fazer esse caminho por você. É uma escolha individual, corajosa e transformadora. Você pode ter mestres, pode ter inspirações, pode ter amigos que apoiam, mas no fim, é você quem fecha a porta, quem acende a luz, quem decide como viver cada silêncio.
E essa decisão diária é o que vai moldando pouco a pouco uma vida de verdadeira liberdade. Morar sozinho, então, não é apenas morar em quatro paredes. É morar dentro de si. É investir no único espaço que realmente importa, sua alma. Quem faz esse investimento descobre um lar que não pode ser destruído por perdas, abandonos ou mudanças externas. Um lar que caminha junto com você, em qualquer lugar do mundo. E quando esse lar interior é construído, você nunca mais teme estar só, porque descobre que já tem dentro de si a melhor companhia de todas. E para continuar essa jornada comigo, mergulhe na playlist Sabedoria Estoica, aqui no Estoicismo Racional. São mais de 200 vídeos preparados para fortalecer sua mente.